Olá, eu resolvi fazer esse vídeo para discutir um pouquinho com vocês um tema que é a participação das mulheres em movimentos, né, rebeldes na história do Brasil. Sobretudo aqueles movimentos relacionados à emancipação política. Não só no Brasil, mas no contexto da América Latina, né? A gente tem vários exemplos da participação feminina, mas infelizmente, né, por conta de uma visão extremamente patriarcal da história, a gente ouve muito pouco falar sobre a participação feminina nesses movimentos. Então, ao longo de vários processos emancipacionistas da América Latina, os considerados heróis desses movimentos são Simão Bolívar, San Martín, Morelos, mas nomes femininos eles praticamente foram suprimidos. Então existem exemplos, né, de mulheres que participaram desses movimentos, que lutaram inclusive junto com os seus parceiros, né, com seus esposos nessa luta. Nós temos o exemplo, né, da baiana Maria Quitéria, que teve que se vestir de homem para participar, para lutar nas lutas de independência do Brasil na Bahia. Então há, na verdade, um grande silêncio, né, em torno da participação feminina nesses movimentos, e esse vídeo é para discutir um pouquinho a esse respeito. Também eu vou dar sequência, né, discutir aqui algumas questões, né, onde aparecem aspectos relacionados à participação das mulheres nesses movimentos rebeldes. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, né, resolver aqui comentar algumas questões, né, sobre a participação das mulheres nas lutas sociais, que estão propostas, inclusive, né, nas questões relacionadas à temática, né, do processo de independência da América Latina. A primeira questão é a questão do Enem 2019. Ela diz o seguinte: entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. A questão pergunta o seguinte: no processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia a... Vamos ler aqui as alternativas. Letra A: rigidez hierárquica da estrutura social. B: inserção feminina nos ofícios militares. C: adesão pública dos imigrantes portugueses. D: flexibilidade administrativa do governo imperial. E E: receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. Então, dessas 5 alternativas, a gente vai selecionar a alternativa correta, que é a alternativa A: rigidez hierárquica da estrutura social. Então, nós podemos perceber, a partir dessa atitude de Maria Quitéria, que a sociedade colonial ela foi marcada, né, por várias características, entre elas o escravismo, o autoritarismo e também o patriarcalismo, né? E especialmente falando do patriarcalismo, ele pode ser percebido pela proibição das mulheres nos batalhões. Então, pelo fato de serem proibidas as mulheres nos batalhões, né, Maria Quitéria acabou precisando se vestir de homem para se alistar nessas batalhas e lutar nas guerras de independência da Bahia, né, e, consequentemente, independência do Brasil também. Então, aqui, a inserção feminina nos ofícios militares, não necessariamente, né, já que não era permitida a participação de mulheres. E as outras alternativas, né, elas não são muito relevantes. A segunda questão, da FUNRIO 2016. Um dos nomes femininos mais importantes na história da Bahia é o de Maria Quitéria. Uma escultura em bronze em homenagem a ela está erguida no Largo da Soledade, em Salvador. Maria Quitéria destacou-se como uma das... A gente tem aqui, letra A: vereadoras eleitas para o primeiro mandato feminino da história dos municípios brasileiros. B: musas inspiradoras de Dorival Caymmi,
Tema de várias canções que enaltecem a beleza da mulher baiana. C. Heroínas das lutas pela independência, depois de ter se alistado, disfarçada de homem, no Exército Brasileiro. D. Líderes dos movimentos de emancipação feminina que ocorreram em Salvador na primeira metade do século XX. E mulheres que representaram o Brasil na Conferência Internacional da Paz de Haia, na Holanda, no início do século XX. Então, nós sabemos, que Maria Quitéria, ela ficou conhecida, a nível nacional pelo fato de ser considerada uma das heroínas na luta pelo processo de independência do Brasil, especialmente a independência da Bahia, depois que ela se disfarçou de homem e, participando do Exército Brasileiro, participou do combate às tropas portuguesas. A terceira questão, e última dessas três, que vão ser discutidas aqui, é da UFRN. O texto abaixo analisa as relações entre o homem e a mulher no Brasil do período da colônia e do Império. Muitas mulheres foram enclausuradas, desprezadas, vigiadas, espancadas, perseguidas. Em contrapartida, várias reagiram às violências que sofriam. Parte da população feminina livre esteve sob o poder dos homens. Outra parte rompeu uniões indesejáveis e tornou-se senhora do próprio destino. As práticas consideradas mágicas foram uma das maneiras pelas quais as mulheres enfrentaram as contrariedades do cotidiano. Chegaram até mesmo a causar temor entre os homens. Acreditava-se que as feiticeiras tinham o poder de cura, ou o poder sobre o amor e a fertilidade masculina e feminina através de poções mágicas. Vamos agora aqui, a partir do texto. É possível concluir que na sociedade brasileira colonial e imperial, letra A, as mulheres ocupavam o centro decisório das famílias, mesmo que homens praticassem atos violentos contra elas, ferindo o estabelecido pela lei. B. O modelo de família patriarcal, apesar de dominante, era subvertido por vários procedimentos adotados pelas mulheres. C. O rompimento de uma relação matrimonial por parte de uma mulher era considerado um ato de feitiçaria, passível de punição pela Inquisição Católica. A. As mulheres tinham poder de decisão quanto ao número dos filhos, satisfazendo assim o modelo feminino característico da sociedade patriarcal. Então, parte da população feminina do Brasil colonial conseguia desvencilhar-se da estrutura de relações do modelo patriarcal, assumindo uma postura diferente daquela que era recomendada e apreciada, prezando pela independência e pela insubordinação em relação à autoridade masculina. Então, levando em consideração isso, a gente consegue perceber, pelo texto que foi apresentado, que esse modelo de família patriarcal, ele era um modelo dominante. Porém, ele era subvertido por vários procedimentos adotados pelas mulheres. Então, alternativa B, ou seja, existiam mulheres que conseguiam fugir a essa regra da família patriarcal, e andar no sentido contrário do que determinava essa sociedade patriarcal. Então, eu espero ter ajudado na resolução das questões. Bons estudos!